Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Lucrando com Imóveis. Eu sou o Ronald Balena, CEO da MySide, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito feras para a gente falar sobre um tópico que interessa a muitos dos nossos ouvintes, que é como investir em imóveis para você que é brasileiro e mora fora do Brasil. Lembrando que se você se interessa pelo mundo de investimento imobiliário e se você quer aprender estratégias para fazer um bom negócio e consumir muito conteúdo técnico explicando com detalhes como você pode fazer para ganhar mais dinheiro, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E também, se você quiser trocar experiências com a gente, nós temos um grupo de WhatsApp em que a gente responde perguntas da nossa comunidade, em que a gente discute tópicos em relação à compra de imóveis, enfim, todos os assuntos relacionados. Então, a gente tem o link aqui na descrição do episódio, né? Se inscreve no nosso canal, entra no grupo de WhatsApp e vamos manter contato, que a gente tem muita coisa legal para conversar. Bom, nesse programa a gente vai ter dois blocos. Primeiro a gente vai conversar com o Bill Madeira, né? Que é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos e ele já viveu a experiência de comprar imóveis morando no exterior, e a gente vai trocar algumas ideias sobre como funciona isso no Brasil, como funciona nos Estados Unidos, enfim, falar sobre como fazer um investimento de uma forma geral. E no segundo bloco, a gente vai falar com o Paulo Prado. O Paulo Prado é velho conhecido aqui do Lucrando, e ele é o nosso diretor de crédito aqui na MySide, e a gente vai focar com o Paulo nas questões burocráticas da compra de um imóvel para quem mora fora do Brasil. Então, que tipo de documentação você precisa, como que você faz para mandar o dinheiro e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso primeiro bloco aqui. Eu vou chamar primeiro o Bill. E o Bill ele é partner na FEBA Capital e vice-presidente da HomeU, que é uma plataforma americana que conecta proprietários e prestadores de serviço para construção e reformas e tudo mais. E além de ser meu grande amigo, ele é um cara que já viveu a experiência de compra de imóveis, tanto aí nos Estados Unidos, ou tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E é por isso que a gente acha que ele vai ter muita coisa legal para falar conosco aqui. Então, chega mais, Bill. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, cara. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado por gastar um pouquinho do seu tempo aqui, super concorrido, para falar com a gente. Né? É um grande prazer recebê-lo aqui. E para começar, fala um pouquinho de você. Eu já dei aqui o seu currículo resumido aqui, ou pelo menos o que você está fazendo hoje, da onde você vem, mas fala um pouquinho sobre você, a sua experiência, especialmente esse tempo aí, quanto tempo você já mora fora do Brasil, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Não, boa. Então, eu sou natural aí da região de Santa Catarina, né, do sul de Santa Catarina. Eu vim para cá quando eu era pequeno com meus pais, estudei aqui. Hoje eu sou partner na FEBA Capital, que é um fundo de investimento aqui dos Estados Unidos, e vice-presidente da HomeU, como o Ronald já tinha comentado. Então, eu vivo aqui já há mais ou menos 30 anos, morei 20 e poucos anos em Boston, e atualmente eu estou em Orlando, Flórida. Legal. E para começar, Bill, eu sei que você já comprou imóveis aqui no Brasil, né? Você já comprou, obviamente, imóveis nos Estados Unidos. Começa falando um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de compra. Eu acho que a ideia aqui é a gente comparar um pouco, já que o mercado americano é o maior mercado de imóveis do mundo, né? E tem muitas coisas que acontecem aí e que servem como referência para a gente. Mas fala um pouquinho de como é que foi a experiência de compra quando você comprou nos Estados Unidos e como é que, em comparação, como é que foi quando você comprou os imóveis aqui no Brasil? Então, aqui nos Estados Unidos é bem diferente, né? Até quando eu fui comprar no Brasil, eu falei, deve ser igual, né? Porque não conhecia, tinha saído aí muito novo. Basicamente, aqui nos Estados Unidos, como é que é? Tu escolhe uma cidade que você quer morar, tipo assim, igual eu, quero morar em Orlando, né? Daí tu procura um corretor aqui que pode te ajudar, conhece aquela região. Daí tu fala, eu preciso de um apartamento, uma casa, quantos quartos, quantos banheiros, etc. E eles começam a te mandar uma lista, que é o famoso buyer's agent, né? É o corretor que trabalha para o comprador. Quando eu fui comprar no Brasil, eu achei que era a mesma coisa, né? Então, perguntando para várias pessoas, eu quero comprar um apartamento, aonde que eu olho? Porque os sites, essas questões são tudo desatualizadas, e eu olhava lá e falava se eu gostava, daí eu ligava para o corretor, não está mais disponível. Eu assim, mas como assim, tu entendeu? Tá aqui dizendo que está disponível? Não está mais disponível. Eu tenho esse outro aqui.
Então, não foi uma experiência bem agradável, né? Não era o que eu estava esperando, assim, porque eu já tinha participado aqui da experiência aqui nos Estados Unidos e tal, então eu achei que ia ter algo similar. Aí eu comecei a perguntar para amigos, como é que eu faço para comprar um apartamento aí? Daí eu falei, não, eu vou te indicar um corretor aqui e tal, ele vai poder te ajudar. Aí, fala o corretor, fala assim, eu preciso comprar um apartamento e tal. Não, mas eu tenho esse terreno aqui para te vender. Pô, mas eu não tô querendo um terreno, né? Eu tô querendo um apartamento. Então, tipo assim, é uma experiência totalmente diferente, né, Ronald? Então, é um negócio assim que é até esquisito, né? Porque tu descreve uma coisa, o cara fala, não, mas eu tenho esse outro aqui para te vender. Eu acho que essa é a principal, né, Bill? Essa principal diferença que a gente tem em relação ao mercado americano é que no mercado americano tem-se toda uma estrutura em que a gente encontra informação detalhada sobre todos os imóveis disponíveis, né? Que é o todo mundo MLS. tem acesso. E todo mundo tem acesso. É isso aí. E normalmente o profissional que está atendendo o comprador de imóveis aí nos Estados Unidos, ele está focado em olhar, em defender os interesses, em fazer a busca toda para o comprador de imóveis, né? Ao passo que aqui no Brasil, normalmente é o contrário. Ou seja, quem tá, as pessoas... Ele não trabalha para mim, né? Ele não trabalha para você, é isso mesmo. Então, foi isso que eu entendi, né? Ele quer vender o que ele tem lá, onde que ele vai ganhar melhor comissão, então... É isso mesmo. E isso é para quem aqui está nos ouvindo e está preocupado em comprar um imóvel, acho que esse é o primeiro ponto de atenção, ou seja, você, no final das contas, se não tiver alguém ficado e alguém da sua confiança para lhe ajudar, no fundo você acaba tendo que confirmar os dados, trazer as informações, confirmar a veracidade deles todos. Então, essa é a principal diferença, eu acho, no processo como um todo, né? E é um ponto de atenção primário para quem mora fora do Brasil e quer comprar um imóvel por aqui, né? Entender, conhecer, saber qual é a pessoa que vai lhe ajudar aqui e que seja uma pessoa de referência, que conheça o mercado, que seja local e, essencialmente, que seja uma pessoa que você possa confiar. Mas daí, tipo assim, como é que eu acho essa pessoa, né? Porque, tipo assim, eu moro 30 anos fora do Brasil, eu quero comprar, igual agora, eu quero comprar um outro apartamento. Como é que eu faço? Tipo assim, eu vou ligar, se eu ligar para o meu corretor lá daquela cidade, ele não conhece essa outra cidade. Como que eu encontro esse outro corretor? Tem algum lugar que eu possa achar essa informação? Ou... assim, eu vou falando um pouquinho de como a gente trabalha aqui na MySide, e aí, né, o foco é conversar de uma forma geral, mas na MySide, por exemplo, a gente atua em dois locais, que é a região de Goiânia e a região de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, né? Agora, independente da MySide, tem bons profissionais em todas as regiões, né? E eu acho que o ponto principal é você buscar uma empresa que tenha reputação, que seja conhecida na região, né? Então, em todas as cidades, em todas as regiões, há bons profissionais do mercado imobiliário que vão atender e pessoas que você conheça ou possa confirmar a forma que elas trabalham, né? Porque, no fundo, se você depender de um indivíduo, uma pessoa que está atendendo e que eventualmente se diz conhecedor, mas você não sabe nem da onde ele é, onde ele mora, o risco de ter alguém que pode tá tendo uma postura que não é ideal ou que pode não conhecer do mercado é muito grande, né? Então, acho que o primeiro ponto é pesquisar a região como um todo, né? Até para você conhecer os dados, você entender quanto que as coisas custam, enfim, conhecer o mercado como um todo, mas principalmente buscar uma empresa de reputação local da região. É muito fácil, você vai na internet, você conhece com 3 ou 4 buscas, você vai encontrar quem são os bons profissionais do mercado imobiliário, você vai encontrar eles em distintos anúncios, você vai encontrar várias vezes, você vai olhar as redes sociais e perceber que é uma empresa que é local, que está falando sobre os imóveis, que tem bastante relacionamento, e aí a partir desse contato, certamente você vai encontrar um bom profissional, ou deveria pelo menos encontrar um bom profissional que vai saber te guiar, né? Aqui eu me lembro aqui quando eu fui comprar casa aqui em Orlando, né? Eu não conhecia ninguém aqui em Orlando, então eu fui para o MLS, né? Que é o sistema de busca. Eu fui lá e disse assim, eu quero um corretor que conhece a cidade que eu queria morar, uma cidade aqui ao redor de Orlando, né? E eu vi quantos imóveis ela tinha participado já de transações assim. Eu falei assim, se ela tem bastante imóveis que ela participa de transações,
deve ser alguém que é bem conceituada naquela região, né? E claro, daí aqui a gente olha a liquidez, essas questões tudo do mercado, porque de uma rua para outra muda totalmente essa situação aqui. Tipo assim, eu vou comprar uma casa em Orlando ou aqui nos Estados Unidos. O que eu olho? Escola, que é fundamental, né? Eu não sei como é que é aí no Brasil, porque como eu não moro no Brasil, eu não olhei escola, eu olhei era conveniência, né? Mas é escola e liquidez. Tipo assim, se eu querer vender algo aqui, é muito rápido, né? É as questões que a gente olha aqui. No Brasil, se tu fosse para falar assim, Rona, eu quero comprar um apartamento no Brasil, o que tu falaria para mim? Tipo assim, por onde que eu começaria? Tu falou de eu procurar um corretor e tal, essa questão, que conhece o local, e o que mais, assim, que eu teria que olhar, assim, como critérios? Legal. Eu acho que, antes de falar especificamente do critério, talvez o passo anterior seja pensar assim, qual que é o objetivo em que a pessoa está olhando para o imóvel aqui, né? Porque na nossa experiência, ou na minha experiência, tem pelo menos uns 2 grandes grupos, né? Um grupo de pessoas que mora fora e está focado em comprar um imóvel, por exemplo, uma renda de aluguel futura, né? Como se fosse uma aposentadoria, né? E um outro grupo em que a pessoa está comprando imóvel para uso pessoal, porque ela quer usar quando ela vem para cá. É o meu caso. Ou porque ela quer, exatamente. Então é para uso próprio de uma forma ou de outra, ou quer para alguém da família, né? Ou ela quer usar, sei lá, enfim, quando ela for se aposentar também, né? Então acho que dividir nos 2 grandes grupos de eu quero um imóvel para rentabilidade ou eu quero um imóvel para meu uso é o principal. E aí, de toda forma, eu acho que o foco tem que ser sempre em regiões que você tenha um bom conhecimento, né? Uma coisa que a gente não recomenda de jeito nenhum é uma pessoa investir no Brasil, numa região que você não conhece, que é fora da sua realidade, que você não tenha contato com ninguém, porque aí a capacidade de entender se aquele imóvel especificamente é um bom imóvel é muito pequena. Sim. Né? Então, se você parar para escutar um pouquinho do que a gente falou nos outros episódios do Lucrando com Imóveis, a gente sempre fala sobre isso, quer dizer, conhecimento local, mesmo quando você mora aqui no Brasil, isso não importa muito, mas conhecimento local é fundamental. Né? Você precisa conhecer a região, porque entender, por exemplo, aonde vão ser as regiões de valorização, esse tipo de coisa é fundamental. Né? E aí, além disso, vamos pensar, se eu estou comprando um imóvel para aluguel, por exemplo, a renda de aluguel, tem uma série de critérios, inclusive a gente também tem um episódio sobre isso, em que eu consigo entender qual que é o valor que eu espero naquele perfil de imóvel para receber de aluguel, para cada real que eu investi na compra do imóvel. Né? Então, isso é uma análise que vocês fazem? Se eu falo assim, eu tenho 500 mil reais para investir num imóvel, daí, eu quero comprar um imóvel em Goiânia, exemplo, eu não conheço a região de Goiânia, né? Eu quero para aluguel, vocês fazem esse tipo de análise? É algo que vocês me ajudam a fazer? Essa região vai retornar X de aluguel, ou isso, ou não? Fazemos e assim, tecnicamente não é complexo, né? Porém, o principal é você não acreditar, porque eu acho que o que fica claro, você falou bastante sobre MLS, né? Os dados, quanto tempo o imóvel fica no mercado, valorização. Inclusive, para escolher o corretor, você consegue ver quantos deals aquele corretor já trabalhou, né? Tem muitos dados claros aí. Aqui no Brasil é exatamente o contrário, você tem um universo de dados que não são precisos, né? Que não tem informação detalhada, que você não consegue ver. Então, por isso que as pessoas distorcem muito. Mas, por exemplo, nesse exemplo da valorização de aluguel, o que a gente faz a gente busca nas regiões de Goiânia, por exemplo, Balneário Camboriú seria igual, e a gente faz um estudo de quanto que o imóvel equivalente àquele que a gente está analisando o investimento está dando de retorno de aluguel hoje. Né? E aí, claro, eu pego dados de plataformas de aluguel, coisas conhecidas aí, Quinto Andar, Airbnb, se for aluguel de temporada, né? E digo, não, eu espero que você tenha, sei lá, X%, né, do preço que você vai investir para comprar imóvel. E aí tem mais ou menos uma escalinha que a gente usa, que é um aluguel, um imóvel que dá mais ou menos 0,5% ao mês do valor total de compra dele, é um imóvel razoável, né? Okay. Não é nem bom, nem ruim. Se você vai acima de 0,5, começa a ficar bom, né? Sei lá, 0,7, 0,8, a gente considera uma rentabilidade muito boa,
né? É diferente daqui, tá? É diferente daqui. Isso essa é uma grande vantagem do Brasil, né? Porque aqui, tipo assim, o que a gente está olhando? 5, 6% ao ano. Então, não dá nem 1000% ao mês, se tu for ver, né? A rentabilidade de aluguel. Então, se tu tá falando que dá 0,7, 0,8, já parece que é um negócio um pouco melhor, né? É isso aí, porque sempre lembrando para quem vai investir, né? Qual que é a. Porque você fala assim, mesmo assim, 5% ao ano, 6% ao ano é bom? Não é bom, né? Como rentabilidade total. Mas é quem tá recebendo ou está usando o imóvel para renda de aluguel, ele está recebendo esse valor todo mês e tem a valorização do valor do imóvel também. Então, isso nos Estados Unidos também é igual, né? Sim. Então, é bom lembrar o pessoal que você sempre tem o que eu recebo em valorização anual, quer dizer, qual que é o aumento do valor do imóvel, mais o que eu recebo de renda de aluguel, que é esse número que eu estou falando, assim, 0,5% é ok, acima de meio começa a ser considerado bom, né? Muito bom seria 0,8, muito bom, né? Que a gente consegue geralmente em imóveis de praia, ou em imóveis próximos à universidade, ou em áreas urbanas onde tem muito tráfego de aluguel curto, assim. Então, Goiânia, por exemplo, tem um pouco disso, né? As pessoas vão lá para ficar uma semana, para ir no médico, ou elas moram no interior e vêm fazer alguma coisa, negócio na cidade. São Paulo tem muito disso também, né? E aí você começa a chegar nos imóveis em que o aluguel está lá. Isso é permitido em qualquer região, aluguel de curto prazo? Tipo, permitido onde eu moro aqui nos Estados Unidos não pode, por exemplo. Tipo assim, Orlando é uma cidade de férias, né? Botando para esse lado, mas só tem algumas regiões aqui que pode fazer aluguel de. Aí no Brasil tem esse tipo de restrição ou não? Não, aqui no Brasil o que pode acontecer é que determinados prédios, o condomínio pode proibir de se fazer aluguel de Airbnb. É muito raro que isso aconteça, né? Isso acontece geralmente quando você está em uma área de muito alto padrão, uma região muito residencial, assim, mas nunca é proibido na cidade como um todo, né? Não tem uma lei maior, é só se o condomínio, isso, claro, se você vai estar pensando em comprar um apartamento para aluguel de temporada, né, de short stay, que a gente fala, de duração curta, tem que ver, porque é possível que o condomínio proíba, mas não é normal, via de regra, não tem uma lei geral, e via de regra os condomínios também não proíbem isso, né? E acho que, então, assim, pensando em aluguel, em investimento para aluguel, é muito isso, assim, procure entender, e claro, tem que ter um bom profissional lhe ajudando, né? E procure discutir isso com ele, quer dizer, quanto que vale o aluguel lá e quanto que eu vou investir? E é uma conta que é fácil de ser feita desde que você tenha uma informação correta sobre qual perfil de imóvel, né? E um imóvel comparado a esse. Eu consigo financiar um imóvel morando no exterior? Consegue, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, até com os detalhes burocráticos com o Paulo, mas é possível sim. O grande desafio de fazer um financiamento morando no exterior é porque os bancos exigem uma comprovação de renda mensal, né? E essa comprovação de renda mensal, se forem os grandes bancos, né, do Brasil, que são basicamente Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, eles não aceitam uma renda fora do Brasil. Então você tem que de alguma forma trazer a sua renda para cá. Porém, há instituições financeiras, né, que fazem o financiamento da mesma forma que o banco, exatamente igual, e eles são mais flexíveis sim na comprovação de renda. Então, é possível sim financiar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, até as formas e o que você tem que se preocupar para poder fazer esse tipo de financiamento. Né? E aí, talvez por último, Bill, só para falar um pouquinho ainda sobre a escolha do imóvel, quer dizer, o que você pode, o que você deveria olhar, né? Eu acho que o segundo ponto é quando o imóvel é para uso, ou é um imóvel que em princípio não é para aluguel diretamente, o que você normalmente estaria buscando são regiões de alta valorização, né? Então, se eu for comprar, sei lá, se eu moro numa cidade lá do interior, eu sou natural de uma cidade lá do interior, por exemplo, né? Concórdia, no interior de Santa Catarina. É muito improvável que eu encontre lá em Concórdia uma área onde vai haver um grande potencial de valorização por metro quadrado. Por quê? Porque é uma cidade onde os terrenos ainda é muito fácil de encontrar, né? Enfim, e de forma geral não tem uma grande concentração urbana e um grande desenvolvimento urbano que traga a valorização dos imóveis, né? Que é diferente, por exemplo, de grandes cidades como Goiânia, que a gente já falou, como São Paulo, como regiões de praia. Por exemplo, nesse ano
os destaques de valorização no Brasil ficaram Vitória, no Espírito Santo, e a região de Vila Velha, ficaram em Balneário Camboriú novamente, ficaram em Goiânia novamente, não é à toa que a gente está nessas regiões, né? Por quê? Porque são áreas onde o desenvolvimento urbano é muito rápido. Então você vai lá e fala assim, eu vou comprar um imóvel que está numa área em que quase não tem mais terrenos disponíveis, né? Então, essas regiões são regiões que oferecem potencial de valorização futura. E quando você vai comprar um imóvel que o foco é permanecer com ele mais tempo, a sua preocupação é que no longo prazo haja uma grande valorização, né? Que o seu patrimônio não esteja crescendo, quer dizer, o valor do seu patrimônio esteja crescendo, ao invés de ele estar diminuindo de valor com o tempo, né? Então, é isso que a gente recomenda em geral. E é claro que daí tem critérios muito específicos, né? Depende de quanto tempo você quer ficar com o imóvel, se é para ficar com ele definitivamente ou não. Uma coisa que tem aqui também, né? Tipo assim, qualquer região eu consigo ver o preço por metro quadrado que eu vou pagar numa casa, num townhouse, num apartamento. É muito nítido isso. E tipo assim, tu consegue ver se tu tá pagando o preço certo, o preço caro, barato, como que tá? No Brasil, tipo assim, isso é uma dificuldade que eu vi quando eu tava comprando aí também. Isso. Eu não, pô, será que eu tô pagando o preço certo? Ou tô pagando caro, ou tô fazendo um bom negócio? Porque não dá para saber, né? Tipo assim, igual balneário. Balneário, eu sei que tá aquela loucurada lá, que tem apartamentos lá vendendo por mais de 100 mil reais um metro quadrado. É isso mesmo. Então, tipo assim, será que eu tô pagando a valorização eterna desse negócio, tu entendeu? Como que eu consigo fazer um bom negócio nessa situação? Porque eu tô de fora. Eu vou olhar como preço de dólar, né? Obviamente, né? Nessa situação. Isso. Eu acho que assim, esse ponto, de novo, mais a diferença fundamental entre o mercado brasileiro e o mercado americano, visto que a gente não tem uma MLS onde você pode rapidamente ver o preço justo, né? Sim. Mas no fundo o que a gente tenta fazer aqui é uma aproximação, né, em relação à MLS, né? E aí, para não fugir muito, porque você fala assim, agora eu vou saber quanto que é o preço de um apartamento aqui. Balneário Camboriú é um bom exemplo, né? Tem grandes variações e tal. Se você pegar toda a gama de imóveis disponíveis, antigos, novos, grandes, pequenos, alto padrão, baixo padrão, localização, é uma complexidade muito alta, né? Então, como que o mercado todo baliza os preços e é o que a gente recomenda e quando a gente está tendo nossos clientes, nós fazemos, né? Eu tenho uma base de dados detalhada dos imóveis novos, né? Então, que está na mão das construtoras e que, igual o carro, né? Quer dizer, o preço vem dos novos, eles são os balizadores, e aí depois você vai tendo os imóveis mais antigos, e aí tem uma variação de preço aí, né? Então, com os imóveis novos, você tem uma facilidade maior de conseguir entender mais ou menos o preço justo do metro quadrado lá, né? Então, você procura entender mais ou menos o padrão, a localização e tal, aí você vai ver lá e você encontra, sei lá, alguns, né? 5, 6 distintos imóveis lá, que são parecidos, localização próxima e tal, beleza, aí você já tem uma referência de quanto vale o metro quadrado lá, né? Ah, tá bom, já vi isso aqui, o metro quadrado tá valendo mais ou menos tanto, ótimo. E aí, olhando os outros imóveis, você vai começar a ter comparações, deflatores, né? Então, por exemplo, um imóvel que é mais antigo, tem um projeto mais antigo, ele vai ser mais barato do que o novo, porque o projeto é mais antigo, porque ele já está um pouco mais depreciado, às vezes ele tem um condomínio que é mais alto, então você começa a comparar, mas acho que o primeiro ponto é tentar traçar uma linha de referência, e a linha de referência normalmente é dada pelos imóveis novos, né? E aí, sabendo, comparando com esses caras, e aí você tem um preço claro, muito importante falar, a gente geralmente usa preço por metro quadrado como referência, né? Porque é claro que um apartamento maior ou uma casa maior vai ter um preço maior, custa mais caro para construir e tal, e aí você entende mais ou menos o preço do metro quadrado daquela região. E aí, com isso, você começa a comparar com os outros para saber se o preço está razoável. Então, por exemplo, às vezes acontece que você está olhando até um imóvel novo ainda, está recém sendo lançado, e você vai ver que o preço por metro quadrado está muito mais alto, ou já está mais alto do que os outros novos que estão prontos na região naquele momento. Aí você fala, eu estava olhando um tempo atrás um apartamento para comprar, e eu recebi um comparativo. E foi justamente isso que tu falou, que o preço, vai ser daqui 3 anos, 4 anos ainda, a construção está mais alta do que o que está sendo entregue agora. Mas como isso tu entendeu?
E um outro detalhe também que eu achei bem diferente aqui dos Estados Unidos, comparando aqui de novo com dos Estados Unidos, né, como referência, tipo, eu vou comprar um apartamento, eu não estou pagando pela área comum, né, aí parece que eu pago por essa área comum também, né, eu falo assim, pô, mas eu não vou nem usar, né, porque, tipo assim, eu vou usar o quê? Um mês do ano, 3, 4 semanas do ano, daí os caras querem falar, não, mas aqui tu tem uma área comum maior e não sei o quê, o preço do metro quadrado é esse e tal, pô, mas e o condomínio? Tipo assim, essa diferença é bem drástica daqui. É uma das coisas que eu vi, que é bem diferente aqui dos Estados Unidos. É isso aí. Não, e é isso. E às vezes o que acontece é que se você está falando com alguém e eventualmente a pessoa está tentando te vender de qualquer jeito lá, sem muita referência, e você não tem as referências que você mesmo construiu, no final fica muito difícil a discussão, né? Qualquer conversa parece que, não, tá bom. O vendedor, obviamente, está buscando ressaltar o produto dele, né? Então, construir essas referências para poder saber quanto que é o preço justo lá, e esse é um bom exemplo. Se ele está comprando um apartamento agora, que vai ser entregue daqui a 3, 4, 5 anos, e o preço que você está pagando agora tá mais caro, ou até no mesmo nível já, do que já está pronto, novinho aqui, quer dizer que alguma coisa está errada, né? Qual que é o benefício de comprar, então, um apartamento na planta, por exemplo, né? Ou está mais alto. Ao passo que também, se ele estiver muito mais baixo, você tem que tentar entender o que está acontecendo, porque não é normal que em imóveis você tenha grandes variações de preço por metro quadrado. Então, uma pessoa que entende... No nosso time de atendimento aqui, a gente discute muito isso. Eu falo... por exemplo, então estamos falando de um imóvel, sei lá, tanto faz aqui, mas eu tenho tantas regiões na cabeça, vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando do imóvel lá no Bueno, por exemplo, em Goiânia. Né? Então, um bom preço para o Bueno é tipo R$9.000 o metro quadrado. Vai, uma referência, um alto padrão. Aí daqui a pouco a gente conversa e tal, e como é que tá esse apartamento aqui? Tá 6,5, 6.500 o metro quadrado. Você fala, como assim que o negócio custa 2.500 a menos o metro? É tipo 3.927, 30% abaixo. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Quer dizer, não é normal que o imóvel esteja 30% abaixo. Às vezes até há casos em que há pechinchas, né? Há grandes oportunidades. Porque a pessoa está precisando muito de dinheiro, às vezes porque é um investimento que você entra junto com o construtor, porque o prédio não vendeu nada, né? Há situações em que tem grandes variações de preço, né? Mas assim, qualquer coisa acima de 10% de variação para qualquer lado, você já deve desconfiar. Imóveis não são bens que têm uma super variação de preço, né? Tipicamente, um imóvel no mesmo padrão, né? Claro, se você pegar um médio e alto padrão, tem uma diferença de acabamento e tal. Claro. Mas se for um padrão próximo, numa região próxima, eles deveriam custar mais ou menos a mesma coisa, né? Esse é o ponto. E não tem grandes variações. Claro, aí tem marca em cima, porque às vezes você tem uma variação, mas você entende por quê, né? Então, sei lá, o Balneário Camboriú tem uma incorporadora chamada FG, que é muito popular, os caras são o alto do alto padrão. De fato, eles cobram um preço pela marca, né? Em Goiânia tem também, né? Opus e City são as duas mais famosas, e eles cobram um precinho pela marca. Tem gente que gosta de pagar pela marca, outros não, né? Mas tá tudo bem, eu entendo porque eu tô pagando a mais pela marca e tá tudo certo, o mercado valoriza e tal. Agora, caso contrário, se você não entende, tem uma variação para qualquer lado, tá? Muito mais barato, muito mais caro. Procure entender, né? Normalmente, qualquer coisa fora de mais ou menos 10% aí é um ponto de atenção para qualquer um dos lados, né? É um bom ponto até para tipo assim, igual eu, né? Eu tô olhando, então é uma coisa que eu não estava olhando para esse lado, porque aqui, como eu te falei, né? Os dados são muito claros, né? Tipo assim, é tudo dado aberto, tu vê tudo, sabe quanto que a pessoa comprou aquele imóvel lá, quanto tempo ela tem aquele imóvel, isso está tudo disponível no MLS, né? Ronald, obrigado pelo tempo aí. Eu acho que deu para esclarecer bastante dúvidas que eu tinha. Apesar de eu estar aqui, eu tenho a experiência do outro lado, né, do investimento em startups, essas questões tudo. Então, imóvel no Brasil, para mim, é algo muito novo. E eu acho que é isso. Obrigado, Bill. É isso mesmo. A ideia era isso mesmo, é que você trouxesse um pouquinho do outro lado aqui para a gente tentar entender quais são as dúvidas que as pessoas que estão aí tem, né? E, cara, obrigado, foi muito bacana.
Espero que a gente possa ter a oportunidade de estar falando sobre outros assuntos aqui novamente no futuro. E até a próxima. Agora a gente vai passar para o próximo bloco para falar um pouquinho das questões burocráticas, dos detalhes de como quem decidiu comprar, o que ele precisa fazer para comprar. E por hora, brigadão, e a gente volta a falar, Bill. Um abraço. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Pessoal, estamos de volta então para o segundo bloco do episódio de hoje do Lucrando. E agora a ideia é falar sobre questões práticas da burocracia de comprar um imóvel se você estiver morando fora do Brasil, né? Para isso, eu vou trazer o meu sócio, meu companheiro de jornada aqui, o Paulo Prado. O Paulo é diretor de crédito imobiliário aqui dentro da MySide. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, já foi de banco, enfim. E ele é o cara que puxa todas essas questões de burocracia, de financiamento aqui dentro da MySide, tem muita experiência nisso. É um prazer, Paulo, tê-lo de novo aqui, seja bem-vindo. Dá um oi pro pessoal aí, fala um pouquinho de você, e antes do Paulo se apresentar, deixa eu lembrar para você que está com a gente ainda, se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, se inscrever no nosso canal, os links estão todos aqui na descrição, porque a gente está toda hora criando novos conteúdos, trazendo novidades, para que você possa estar atualizado nesse mundo do investimento com imóveis. Então, Paulo, interrompi, eu tinha esquecido, né? Senão o pessoal depois fica bravo comigo que eu não anunciei e não pedi para o pessoal se inscrever. Mas fala um pouquinho, dá um oi para o pessoal aí, fala rapidamente de você. Muita gente já te conhece, que você não é a primeira vez que você está aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, prazer estar de novo aqui, turma. Só vou fazer uma correção, eu não vou falar de burocracia, né? Se o cara vai falar de burocracia, o nego já fica até estressado. Vamos falar de como não ter burocracia no processo de financiamento, porque a gente está hoje, no processo de comprar um imóvel do brasileiro que mora fora, a gente teve muitos passos, a coisa ficou muito melhor e muito mais simples, e na verdade a gente está numa condição muito mais legal para o brasileiro que mora fora comprar um imóvel no Brasil. A gente vai desmontar essas questões burocráticas e mostrar como realmente está fácil fazer esse processo. Bacana, muito legal. E acho que é esse, talvez o primeiro, se você vai escutar a gente só mais alguns segundos, vou dar o primeiro recado, o recado principal então. Assim, não é difícil, né? A gente é super acostumado a fazer aqui, já fizemos muitas, dezenas de vendas para o pessoal que mora fora, não é difícil, é bem simples. E vamos começar com o básico do básico. Então, Paulo, quais são os documentos que a pessoa vai precisar? Ela está morando fora, né? Então já estamos falando do cara que mora fora. Que documentos ele precisa para poder comprar um imóvel aqui no Brasil? Bom, eu vou falar uma coisa que para quem está no Brasil é óbvio, porque a gente usa todo dia, mas para quem está fora do Brasil não é tão óbvio, né? Primeira coisa, você precisa ter o CPF, né? E o teu CPF precisa estar ativo na Receita Federal, tá? É comum, assim, às vezes a gente pega brasileiro que morou, tá fora do Brasil há 10 anos, há mais de 10 anos, às vezes ele até esqueceu o número do CPF dele, né? Então, assim, esse primeiro passo é muito importante, tá, gente? Você vai precisar do teu CPF para fazer a compra do imóvel, né? E às vezes o CPF do brasileiro que mora fora fica inativo. Por questões simples e fáceis de resolver, às vezes, essa questão de não ter justificado a votação que você perdeu, ou às vezes algum tipo de notificação, alguma coisa simples que aconteceu e você não respondeu na Receita, uma carta que eles mandaram, voltaram e deu endereço inválido. Então é muito importante sempre entrar no site da Receita Federal, né, e consultar o status do teu CPF. É bem simples, bem fácil, mas a primeira coisa é você vai precisar do número. Então, se você esquecer o número aí, começa a procurar, porque vai precisar dele, tá? A segunda coisa importante vai ser o seu documento do seu estado civil, né? Então, se você for solteiro ainda, a gente está falando da sua certidão de nascimento, e se você já for casado, falando da sua certidão de casamento. Esse documento de comprovação do estado civil, ele vai ser exigido em qualquer assinatura de contrato de compra de imóvel e qualquer processo de registro de compra de imóvel nos cartórios. E ele vai precisar estar atualizado. Então, ou seja, eu vou precisar de um documento novo, eu vou precisar ir no teu cartório e solicitar um documento novo.
Mas aí começam as facilidades, né? Antigamente o brasileiro que morava fora, só isso já era um sofrimento, porque alguém tinha que ir no cartório que ele nasceu e solicitar. Hoje em dia, todos esses documentos podem ser solicitados pela internet e podem ser, se necessários, atualizados pela internet ou pelo processo normal de atualizar. Lembre-se que se você casou fora do Brasil, né, e quer que esse documento seja refletido aqui, você tem que fazer o processo de transladar a sua certidão de casamento aqui para o Brasil e aí sim usar a sua certidão transladada, tá? Isso aí. E além, Paulo, do CPF e do comprovante de estado civil, normalmente a gente tem também a solicitação do comprovante de residência, mas que pode ser de fora do Brasil também, então acho que isso não é nenhum problema, né? Mas acho que tem um caso específico que vale a pena conversar, que é o caso da tal da procuração, né? Algumas construtoras, se você for comprar, vão exigir procuração, também tem o caso de algumas instituições financeiras exigirem. Vamos falar um pouquinho de procuração, quem exige, né? Geralmente como e como é que a gente faz, e aí talvez falar um pouquinho também dos certificados digitais, como é que faz para assinar quando está fora. Fala um pouquinho disso, Paulo, por favor. O ponto da procuração, normalmente o brasileiro que mora fora, ele já deixou algum tipo de procuração para alguém aqui, né? Esse é o normalmente, né? Tem aquele que deixou, aquele que não deixou. Mas não é uma conversa estranha para o brasileiro que mora fora sobre a procuração para alguém no Brasil, né? Se você vai comprar um imóvel, isso precisa estar muito detalhado e claro na procuração. Quer dizer, que a pessoa que está ali te representando na compra do imóvel pode assinar em teu nome. Tá? E sendo muito transparente com vocês, gente, aquelas procurações padrões que o cartório normalmente costuma fazer, aquela procuração de plenos poderes, ela não especifica isso. Né? Não especifica que a pessoa que está ali pode comprar e que a pessoa que está ali pode assinar um financiamento, por exemplo, por você. E aí, normalmente, a gente passa a ter um problema de novo. Antigamente era um problema enorme e hoje já não é um problema tão grande. Tá? Quem exige a procuração? Se você for comprar de uma construtora, normalmente algumas construtoras exigem que você tenha uma procuração de alguém que te represente aqui no Brasil. Se você for fazer um financiamento bancário ou através de uma Sociedade de Crédito Direta, SCP, SCD, a gente vai comentar um pouquinho mais o que são as SCDs lá na frente, elas também vão te exigir uma procuração específica no Brasil. Tá? Mas aí entra o próximo tópico que o Rono comentou, que é os certificados digitais de assinatura. Né? Hoje, a gente já consegue fazer essas procurações sem que o brasileiro tenha que voltar ao Brasil e ir ao cartório. Isso há 2, 3 anos atrás era impossível. Para fazer uma procuração, ele tinha que vir aqui e fazer a procuração. Hoje, você consegue fazer essa procuração. Porém, o que você precisa? Você precisa de um certificado digital de assinatura. Tá? O brasileiro que está morando fora e não tem esse certificado digital de assinatura deve começar a pensar se não está na hora dele fazer. Né? Você tem basicamente 2 grandes certificados digitais que você pode ter no Brasil. O certificado dos cartórios, que chama-se e-notariado, e o certificado oficial do governo brasileiro, que é o ICP. Tá? O ICP também algumas pessoas conhecem como eCPF, mas ou até o eGov faz parte do grupo de certificados do tipo ICP. Tá? E qual que é a vantagem de você ter um certificado digital? Você vai poder assinar documentos oficiais, como procurações, como contratos de registro de imóveis, né? Como escrituras públicas, através deste documento. E isso você vai poder fazer no exterior, sem estar presente no Brasil. Tá? Você consegue gerar um certificado digital estando fora do Brasil? A resposta é sim, você consegue gerar um certificado digital estando fora do Brasil. Tá? O certificado e-notariado, para você gerar ele fora do Brasil, você precisa ter já feito reconhecido firma em algum cartório em algum momento. Então, se algum momento ser uma firma do Brasil, a gente pode usar esse próprio cartório que reconheceu firma para transformar a sua firma num e-notariado. Né? Então, como eu te falei,
Normalmente você deixou uma procuração para alguém, para deixar uma procuração se reconheceu firma, nós vamos exatamente nesse mesmo cartório e pedimos para ele transformar essa firma num e-notariado. E aí ele vai fazer um processo, que é um processo que ele faz de forma remota, através de uma videoconferência, e vai te gerar um certificado e-notariado. Tá? Importante, o e-notariado vai servir só para você assinar as coisas de cartório. Então, assinar procuração, assinar escritura, assinar registro de imóvel. Tá? O ICP ele é mais amplo, ele serve para assinar contratos e também para você ter acesso a todos os órgãos governamentais. Então, por exemplo, a Receita Federal, tem o ambiente do ECAC, que é um ambiente que você vai precisar ter um certificado ICP ativo, né? E você também vai poder, com o ICP, você também pode assinar procuração, também pode assinar escritura com o ICP. Tá? Para fazer e o ICP, ICP você consegue fazer. Isso, boa. Eu ia interromper para dizer que achei que você não ia falar, né? O ICP você consegue fazer mesmo estando fora, né? Tem um pessoal que é credenciado para fazer o ICP fora do Brasil, né? É isso que eu ia falar. Então, hoje, você já tem certificadoras de ICP espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Então, a gente tem, Estados Unidos é muito completo de certificadora de ICP, Europa também já está bem completa de certificadora de ICP, a gente fez recentemente um ICP também na Ásia. Então, a gente tem as certificadoras, que cada vez aumenta mais, porque o governo brasileiro está cadastrando novas certificadoras. Então, o ICP, por que você precisa de uma certificadora? Porque aí sim você precisa fazer um processo físico, onde ele vai cadastrar a tua digital, onde ele vai fazer as suas fotos. Então você precisa ir fisicamente na certificadora, mas como eu falei, a gente já tem várias certificadoras espalhadas aí pelo mundo afora, não está sendo uma dificuldade encontrar uma certificadora para brasileiros que moram fora. Tá? Principalmente onde tem colônias grandes, já tem certificadoras registradas. É isso aí. Então, assim, não tem segredo, pessoal. Parece que é muita coisa, mas não é, né? Basicamente está com o CPF ok, tem os certificados digitais, tem um comprovante de estado civil que vai ser atualizado fácil também no cartório digital. Então, com isso você consegue comprar os imóveis aqui sem problema nenhum, tá? E tudo Vamos lá. isso pode ser resolvido remotamente, né? remotamente. É isso mesmo. Bom, agora vamos para o segundo ponto. Como é que fica para pagar esse imóvel, né? Quer dizer, quais são as alternativas de uma pessoa que mora fora para pagar? A gente tem muito essa questão de como que financia, etc. e tal, né? A gente sabe que não é tradicional e não é o caminho convencional pagar com um banco aqui no Brasil, para quem mora fora. Então vamos falar um pouquinho, Paulo, de quais são as alternativas. Quer dizer, eu estou morando fora, eu quero comprar um imóvel, como é que eu faço para pagar e financiar também isso, né? Que geralmente um imóvel não é pago de uma vez só, então acho que é importante falar sobre as formas de parcelar isso, de financiar. De novo, é importante a gente entender a evolução da tecnologia e como isso está ajudando o brasileiro que mora fora, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a única alternativa que esse brasileiro tinha para comprar um imóvel aqui era pagar ele à vista, né? Então ele ia juntando dinheiro no Brasil e ia ter que pagar à vista esse imóvel, né? E aí ele ficava com poucas alternativas de fazer o parcelamento do pagamento do imóvel, né? Aí entra, normalmente, a segunda opção para quem está fora do Brasil é comprar um imóvel direto de uma construtora, porque as construtoras acabam tendo um programa de parcelamento. Tá? Então essas construtoras elas já estão acostumadas a fazer um programa de parcelamento direto com a construtora, e aí passa a ser uma primeira alternativa para o brasileiro que está morando fora, comprar com parcelamento com a construtora. Porém, é importante entender que a gente precisa comparar as alternativas de parcelamento da construtora com as alternativas disponíveis no mercado, né? O brasileiro que está no Brasil vai falar o quê? É muito melhor eu financiar no banco, porque o banco sai em 30 anos para mim, e a construtora vai fazer no máximo em 5 anos. As parcelas vão ficar bem mais puxadas, né? E aí o brasileiro que morava fora ia tentar fazer esse financiamento no banco, e o que acontecia? Né? Ele tinha muita dificuldade de conseguir a aprovação do financiamento bancário. Por isso que ele recorria ao parcelamento com a construtora, né? Por que a gente tem dificuldade de fazer o financiamento bancário para o brasileiro que mora fora? Tá? Quer dizer, o primeiro ponto é a questão da comprovação de renda, né? Então, a comprovação de renda para os bancos, ela precisa ser uma comprovação de renda com documentos que a lei fala brasileiros, né? Então tem muita confusão nesse assunto. Fala assim, mas se eu fiz a tradução juramentada aqui do meu documento de comprovação de renda nos Estados Unidos, ele não virou um brasileiro, né? Isto não é tão claro assim na legislação, e vai depender muito do banco,
né? E aí o que acabava acontecendo é que o brasileiro tem todo o custo de traduzir a documentação, não é barato traduzir uma documentação e sem saber se o banco ia aceitar ou não, né? E aí alguns gerentes falam que aceitam, mas quando vai para a área jurídica do banco, eles vão fazer uma avaliação e nem todas as interpretações são válidas para dizer que o documento de comprovação de renda traduzido por um tradutor juramentado tem valor de documento brasileiro, tá? Então é sempre confusa essa parte, e a gente vai ouvir histórias de bancos que aceitaram e bancos que não aceitaram, né? Então qual que é o caminho mais fácil de você ter uma comprovação de renda oficial no Brasil? É você declarar o imposto de renda no Brasil. Tá? Se você declarar o imposto de renda no Brasil, então você vai ter, de fato, uma comprovação de renda através do seu imposto de renda, mais uma movimentação bancária, né? Mas declarar o imposto de renda no Brasil é sempre um ponto complexo para o brasileiro que mora fora, principalmente se ele já pagou o imposto de renda na origem da renda dele, né? O que é importante o brasileiro que mora fora saber? Existem alguns acordos que o governo brasileiro faz de não bitributação. O que são acordos de não bitributação? Um acordo com países onde o Brasil tem boas relações fiscais e tributárias, e se o brasileiro pagou esse imposto no país de origem, ele faz a declaração no Brasil e usa o imposto que ele pagou lá para abater o valor do imposto aqui. E aí ele vai fazer uma declaração aqui sem pagar imposto, porque ele já pagou lá, tá? Quais são os países que têm esse tipo de acordo? A gente tem a maioria dos países da América do Sul, grande parte dos países da Europa, mas o melhor caminho é você consultar o site da Receita e ver qual país tem e qual país não tem, né? Já aproveito para fazer um comercial que a gente tem no nosso blog aqui, um material que tem todas as informações completas, inclusive o link para a Receita Federal, países que têm acordo de não bitributação e que pode ser uma alternativa para você fazer a declaração do imposto de renda e aí regularizar a sua renda no Brasil sem correr esse risco aí da tradução juramentada, dessa confusão toda que envolve a comprovação de renda no Brasil, tá? Já adianto, porque parte desse público é o público que mora nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, não têm acordo de bitributação com o Brasil, né? Então, para fazer a declaração do brasileiro que mora nos Estados Unidos no Brasil, ele vai ter que pagar novamente o imposto no Brasil, tá? E também, só para deixar claro, Paulo, tem essa questão de, na prática, a gente não considera uma opção você fazer a tradução juramentada e tal, né? No fundo, a gente pelo menos nunca conseguiu fazer uma assim, e também é uma não possibilidade para quem mora fora e não declara, quer dizer, já fez saída definitiva, né? Já não paga mais imposto no Brasil, não consta mais como um cidadão brasileiro que paga impostos aqui, né? Ele está como residente no exterior, e aí ele não vai ter renda aqui, porque a renda, por natureza, é toda externa, e você não consegue comprovar a renda aqui, né? Então, isso é bem importante deixar claro, que tem duas situações, né? Pessoas que moram fora e que ainda estão com o CPF aqui como pagador de imposto aqui no Brasil, e quem fez saída definitiva, e aí já não precisa mais pagar imposto aqui mesmo, não deve, a renda é toda externa, e aí você não consegue nunca comprovar a sua renda aqui no Brasil para poder fazer um financiamento com o banco, certo? E aí eu acho que é importante falar um pouquinho das sociedades de crédito direto, porque no fundo elas tentam juntar essas duas coisas, né? Elas fazem o financiamento mais ou menos da mesma forma que os bancos fazem, aliás, exatamente da mesma forma que os bancos fazem, né? Só que elas normalmente aceitam também a comprovação de renda fora do Brasil. É isso, Paulo? Então, esse acho que é o ponto. Você fazer a regularização do imposto de renda, é claro que é fundamental e você deve fazer, mas você fica dependendo do ciclo do imposto de renda, que é um ciclo anual, né? E aí, mesmo aquele cara que tem o acordo de não bitributação, né? Se já passou a entrega do IR, ele vai ter que esperar 1 ano para fazer essa regularização, né? Será que isso vale a pena? Será que não vale a pena? Então assiste todos os nossos episódios aí de ver como é que os imóveis estão valorizando e reflete se vale ou não a pena. E aí o que está aparecendo de alternativa, de novo, um produto novo. Para quem está fora do Brasil há 10, 15 anos, isso não existia, isso é um produto de 2, 3 anos atrás, são as sociedades de crédito diretas, né? As SCDs, né? O que são essas empresas? Elas são empresas
primeiro, totalmente regulamentadas pelo Banco Central, registradas no sistema de financiamento de habitação, então ele é registrado no SFI, que é Sistema de Financiamento Imobiliário, né? Totalmente regularizadas e coordenadas pelo Banco Central. Então, é uma empresa séria. A única diferença é que ela não é um banco. Então, ela não tem uma agência, não tem um gerente que vai te atender. Ela é constituída com um único intuito: emprestar dinheiro para financiamento imobiliário. Tá? E como ela tem essa característica, ela tem um processo de aprovação de crédito diferente do processo de aprovação de crédito do banco. E aí ela vai ter mais flexibilidade nesse processo. Então, as sociedades de crédito direta, hoje, elas aceitam como comprovação de renda o teu comprovante de renda internacional. Né? Eles aceitam normalmente em inglês, em espanhol e em francês. Né? E a gente já teve até algumas situações onde eles abriram exceção para documentos em outras línguas, como o alemão e o holandês. Né? E aí simplifica todo o processo. Por quê? Porque você não tem que correr esse risco de fazer a tradução de na metade dar tudo errado, que a gente considera um caminho que não funciona, entrar no ciclo do imposto de renda e esperar o imposto de renda do outro ano, mas aí não conseguiu fazer, é difícil achar um contador que entende essa questão. Você pode imediatamente fazer o teu financiamento com a comprovação de renda que você tem no país de origem que você está. Tá? Isso aí. E aí, talvez só para deixar claro um ponto aqui para concluir essa questão do financiamento, é que, claro, os juros mais baixos possível é o juros do financiamento bancário nos grandes bancos do Brasil, né? Então, os 5 grandes bancos aí. E em segundo lugar, porém com juros já bem competitivos, estão as sociedades de crédito direto, que tem bem mais flexibilidade e você consegue financiar mesmo morando fora. E por último, geralmente, porque os juros é um juros mais alto, são os financiamentos direto com construtora, e aí eles, além de terem um juros mais alto, normalmente eles têm um prazo de financiamento que é mais curto, no máximo até 5 anos aí, né? Então, dependendo do seu caso, um dos 3, são as 3 formas naturais de pagar, então dependendo do seu caso, você vai conseguir se enquadrar em um deles aí, sendo que a flexibilidade, o que tem os juros mais baixos, que é o banco, tem a menor flexibilidade, as sociedades de crédito direto estão no meio do caminho, são bem flexíveis, mas têm um juros intermediário, e as construtoras são as mais flexíveis de todas, mas normalmente elas vão cobrar um juros bem alto, e isso só funciona assim, financiamento direto com construtora funciona quando você tem um período curto, assim, precisa pagar 1 ano mais, ou 2 anos, enfim, é só uma ponta do que sobrou ali, um valor menor. Quando o financiamento você quer financiar um valor maior, a gente não recomenda, porque esse juros geralmente é muito mais alto, né? Bom, o próximo tópico que a gente tinha para discutir aqui, Paulo, é o seguinte, que também acho que tem muita gente que tem curiosidade: como é que eu faço para enviar o dinheiro aqui, né? Então eu tenho uma questão de que paga imposto, que não paga imposto, qual que é o valor que pode mandar, que não pode mandar. Eu acho que as pessoas veem isso como uma coisa muito complicada, e também por vários avanços de tecnologia, hoje em dia não é complicado, né? Tem várias plataformas, mas explica um pouquinho o passo a passo de como é que você faz para enviar o dinheiro para o Brasil, por favor. Isso é outro processo, está cada vez mais simples, e a gente tem. Você pode fazer a transação bancária tradicional, né? Que é o dinheiro que sai do teu banco aí, vem para aqui, né? Mas hoje você tem as plataformas de transferência de dinheiro que vão fazer o mesmo papel da transferência bancária, mas elas normalmente têm uma limitação menor de valor, né? Então, plataformas como aí a Wire Transfer, plataforma TransferWise, desculpa, a plataforma como a própria Western Union, que é bem tradicional e hoje virou uma plataforma também, são formas de você trazer o dinheiro. Você vai precisar ter uma conta corrente no Brasil ativa em seu nome, e você vai usar essas plataformas para trazer o dinheiro, ou vai fazer uma transferência direto banco para banco, né? Não tem problema nenhum você fazer essa transferência direto banco para banco, tá? Qual que é o ponto de atenção que normalmente as pessoas questionam sobre esse processo, né? Estou transferindo um dinheiro para o Brasil, e como é que isso pode ser identificado? Isso é uma renda? Então a resposta é sim, isso é uma renda. Trouxe um dinheiro para o Brasil, isso é uma renda. Então, se você não deu a saída definitiva no Brasil, isso é visto como uma renda. Tá? E, por sua vez, sendo uma renda, você vai ter que organizar esse processo de declaração dessa renda em algum momento.
Tá? É importante também ter claro que você está adquirindo. Agora, como a gente já comentou lá atrás, se você já pagou esse imposto de renda na sua origem, né, então tem formas da gente, em alguns casos, fazer a declaração e usar essa na origem como um abatimento aqui. Tá? Mas é importante entender que transferir o dinheiro vai ser considerado renda no Brasil. Né? Isso aí. E assim, quando você já fez a definitiva, então, não tem problema nenhum, você pode enviar a quantia que você quiser, porque não deve imposto nenhum aqui, né? É normal que assim seja. Se você não fez a definitiva, então você vai, de alguma forma, isso vai ser considerado pela Receita como renda, né? Sendo renda, já falamos disso, mas só para repetir, sendo um país que tem acordo de não bitributação, o imposto lá pago pode ser descontado aqui. Não sendo, em princípio, você tem que pagar imposto aqui novamente. Né? A vantagem é que daí você tem uma renda declarada e reconhecida aqui, que pode ser utilizada para, por exemplo, justificar um financiamento nos bancos, grandes bancos aí, tá? Bom, esse assunto, pessoal, tem muitas nuances de cada caso, você pode ter dúvidas específicas. Mais uma vez vou ressaltar, faça as perguntas diretas para a gente aqui via os comentários do nosso canal, né, se cadastra aqui no nosso canal. A gente tem a comunidade WhatsApp também focada em investidores de imóveis, então venha, o canal do WhatsApp, né, o grupo do WhatsApp, e faça as perguntas específicas. A gente vai, nossa missão aqui é esclarecer esses pontos. Se você tiver qualquer dúvida específica, nós vamos atrás, vamos esclarecer. Quando você pensa no seu caso específico, pode parecer complexo, mas em geral não é, tá? Geralmente é bem simples, e a gente vai sempre encontrar, temos bastante experiência e conhecemos bem os caminhos de como resolver esse tipo de problema aqui, e você vai encontrar hoje em dia com a tecnologia, as informações estão muito fáceis por aí, tá? Para terminar, eu queria perguntar para o Paulo, assim, eu sou brasileiro, eu moro fora, estou pensando em investir em imóveis, qual que é uma dica que você dá, e a dica de ouro, que é já um quadro tradicional aqui no Lucrando com Imóveis, qual que é a sua dica de ouro para um brasileiro que mora fora e quer comprar um imóvel aqui no Brasil? Eu acho que a dica dá sim para você financiar o imóvel no Brasil, com essas ferramentas novas que a gente tem, com os processos novos, está muito mais fácil, mais ágil, está um processo seguro, e que você consegue fazer o financiamento no Brasil sem ter que vir ao Brasil, né? Quer dizer, usar a sociedade de crédito direta tem algumas vantagens. Por exemplo, você faz a assinatura de todo o processo digital. Não, se você fizer o financiamento pelo banco, você vai ter que em algum momento vir ao Brasil para assinar os documentos do banco. O banco não aceita as assinaturas ainda. Então, todo o processo de financiamento foi flexibilizado com as novas tecnologias, com os novos entrantes do mercado, e isso facilita a tua aquisição do imóvel no Brasil. Eu acho que essa é a grande dica de ouro aí para quem mora fora e achava que não era possível, mas agora dá. Bacana, é isso mesmo. Então, não tenha medo, se você está a fim de investir em imóveis, é o que você quer fazer no Brasil. Nós falamos sobre isso durante o primeiro bloco do nosso episódio de hoje também, né? E deixa eu tentar concluir com isso, assim. É fácil, não tem grandes problemas burocráticos, você precisa basicamente de buscar uma pessoa e alguém que possa lhe assessorar aqui no Brasil, né, uma pessoa de confiança, que seja um profissional de mercado, né, e você não vai ter problema para trazer os recursos, vai ser simples quanto a isso. Hoje em dia é tudo muito, muito fácil, e tudo vai estar certinho, conforme a lei, sem nenhum problema, tá? Então, se você está querendo, sim, investir aqui no Brasil, tem uma forma de fazer com segurança. Às vezes o pessoal que mora fora tem medo de fraude, coisas assim. Busca uma empresa de credibilidade, tem todas as ferramentas hoje, você vai conseguir fazer isso sem nenhum problema, tá? Então, aproveito aqui para agradecer o Paulo mais uma vez. Paulo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Lucrando. Certamente estaremos falando no futuro próximo novamente aí, e um grande abraço, meu amigo. Obrigado a todos que estão assistindo esses episódios e acompanhando junto com a gente aqui. Um grande Bacana. Abraço. Obrigado, Paulo, um abraço. E assim, para fechar, pessoal, deixa eu falar um pouquinho. Bom, primeiro eu tenho que fazer mais uma vez aqui a chamada para vocês. Se inscreve no canal, entra na nossa comunidade WhatsApp, tem muita informação bacana. A gente está toda hora gerando conteúdo de verdade e conteúdo profundo sobre investimento de imóveis no Brasil. Então se inscreve, que se você está olhando para esse tema, vale a pena mesmo, tá?
E fazer uma propaganda aqui do nosso próximo episódio, vai ser o 8º episódio, e a gente vai focar no caso, no case, né, ou no contar a história de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma praça que a gente começou a atuar recentemente, e, enfim, é o metro quadrado mais caro do Brasil. Você tem um super crescimento no valor dos imóveis, né? Então a gente vai contar um pouquinho de como é que isso aconteceu, por que isso aconteceu, qual que é o plano lá em Balneário Camboriú, dos próximos passos. A gente vai estar falando sobre como que você entende onde faz sentido investir lá ou não. Enfim, nós vamos contar toda essa história de Balneário Camboriú, vamos explicar por que é assim, até para que você possa aprender com esse exemplo de identificar grandes oportunidades de investimento em imóveis. Obrigado por todo mundo que esteve